Foi um ano meio atípico, né? Então em janeiro começou com várias catástrofes naturais, né? Como São Luís Paraitinga. Sem dúvida. E nesse mesmo dia nasceu uma criança dentro do quartel ali da Base Leste. Então a gente vai tentar levar a mãe, a criancinha lá com o bombeiro atendeu. Fazer alguns bombeiros mirins que atuaram alguns anos atrás, que hoje estão adultos, vão lá agradecer. Alguns bombeiros mirins que fizeram alguma atuação de salvamento com os pais. Que isso é o grande prêmio que a gente tem, é o maior retorno que a gente tem, é saber que já houve casos reais que a criança é orientada sobre atuar em casa e preservar e salvar a vida. Que bom, você vê, esse é um trabalho de junho, conto com você. Trabalho de vocês aí de educação, né? Então tá bom então. Muito obrigado. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta aí para falar de doenças causadas pelas queimadas. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras. Apoio Rádio Planeta Diário FM. 9h32, programa Planeta Verde, dia 31 de maio. Nós falamos sobre queimada e tivemos presente aqui o Tenente Carlos Bernardes, que agora está indo para Paraibuna, em uma reunião local. E ficamos aqui com o nosso fundador, um dos fundadores do Instituto Eco Solidário, o Dr. Álvaro Machuca, e também com a presença do Dr. Coimbra. E nós estamos sorteando no dia de hoje o livro Caminhos da Pedra. É um livro sobre captação de recurso. É muito interessante esse livro para quem quer participar. Ligue para 3941-9090, que está sendo anotado o seu número de telefone e seu nome. E também você que está aí pela internet, através do Orkut, você que já é membro da nossa comunidade, através de um script, você pode mandar um script solicitando. Nós já temos diversas pessoas participando, seja você também mais um participante, no 3941-9090. Queremos agradecer também as parcerias que nós estamos desenvolvendo com a FAPIJA, com a Ação Juventude, o Arraial do Frederico, e queremos lembrar que na semana que vem, no dia 9 de junho, haverá uma ação do movimento contra a transposição do Rio Paraíba, lá em Jacareí, onde nós vamos ter presente lá a Rose Gaspar, Renata Paiva, Jefferson do PV de Taubaté, Renata do DEM de São José e a Rose Gaspar, que está liderando essa ação em Jacareí do PT. Queremos parabenizar também a iniciativa da Petrobras, que está fazendo um programa através da comunicação social, com vinhetas contra a questão das queimadas. E nós queremos agradecer aí o deputado Arnaldo Jardim, que esteve aqui presente e doou para nós aqui um livro, Manual Prático da Cidadania Ambiental, que é uma grande iniciativa dele, ele que é vice-líder da bancada do PPS na Câmara Federal. Ótimo, dando continuidade então, a gente realmente estava falando sobre queimadas, mas é importante frisar hoje, né, doutor Coimbra, doutor Machuca, que é o Dia Internacional, é isso? Do Não Fumo, é isso? Não fumo. Bom dia, Lincoln, bom dia, Coimbra, bom dia, Marcão, bom dia, Grape, e aos ouvintes da rádio. É importante, assim, lembrar hoje, 31 de maio, a OMS tem, assim, umas datas, assim, comemorativas sobre várias situações que elas consideram riscos epidemiológicos de doença, ou seja, o fumo, o tabaco é uma doença endêmica, ou seja, o mundo todo... Além de causar queimada, ainda prejudica também... Você imaginou, se a gente contar assim, a população do mundo, digamos assim, quase 50% fuma. Então são dois... Ainda com essas proibições todas, doutor? Sim. Ainda tem 50% ainda de fumantes? Tem bastante. No Brasil, a taxa está caindo, está diminuindo progressivamente, mas no mundo se fuma muito, principalmente na Europa. Então você imagina esses trilhões de cigarros acesos diariamente e quanto que não contribui de CO2 para o aquecimento global, né? Uma floresta queimando todo dia. Mas o importante é assim, nesse momento a gente ressaltar que esse dia do não fumo, ou sem tabaco, que a OMS preconiza, ela dá assim um alerta para que esses malefícios que o fumo pode provocar sejam minimizados através de várias entidades, nossas organizações civis, as nossas organizações médicas, as sociedades, né, da pneumologia e outras, cardiologia, porque o fumo também ele atinge não só o pulmão, como todos, né, praticamente todos os órgãos do nosso corpo tem assim uma interferência do tabaco. O tabaco que causa dependência do tabaco é a nicotina. É o único elemento que causa dependência química. E nessa fumaça também tem outros milhares de elementos químicos. 4.700 e poucas substâncias químicas.
toda sorte de substância química que contém na própria folha do tabaco, como aquelas substâncias acrescentadas para dar sabor, cheiro, não pegar o fungo, etc. Então os agrotóxicos que são substâncias que dão aqui toda aquele até tório, até a substância radioativa tem para deixar o cigarro light. Então isso tudo contribui para que quando inalado o cigarro, aquelas substâncias absorvidas pelo pulmão são distribuídas por todo o organismo. Então pesquisas assim mostram que não escapa um órgão do nosso organismo que não seja afetado pelo fumo. Todos são afetados. Mais cedo ou mais tarde, ou seja, às vezes o efeito não é ali imediato, mas ao decorrer dos anos a pessoa tem problemas. Vai ter, né? Vai ter os enfisemas, os tumores, né? Quem fuma, por exemplo, e bebe, os cânceres de boca, de língua, de faringe é muito preponderante. Quem gestante, por exemplo, que fuma, vai deixar o seu feto nascer com deficiência física, mental, cognitiva, tudo, entendeu? Então tem assim uma interferência em todo o nosso organismo. Então realmente assim, essas campanhas que se faz mundialmente falando sobre o não tabaco, ou as campanhas assim, eu acho que no Brasil está sendo um dos líderes no mundo do não tabaco. Hoje se tem menos... Houve uma, doutor Machuca, na verdade, doutor Coimbra, houve uma diminuição dos casos em hospitais, quer dizer, atendimento em hospitais com o advento da lei de proibição do fumo, quer dizer, em lugares fechados, lugares públicos? Ainda não dá para a gente sentir. A gente sente assim no reflexo na comunidade, as pessoas que não fumam, que pretendem ir num restaurante, num bar, e se sentem à vontade assim para poder, entendeu, respirar aquele ar puro. Essa diferença é nítida, você já sente na roupa, né? Nítida. Aos poucos essa consciência está mudando, né? Agora, a implementação, por exemplo, do não fumo através das propagandas, hoje você não vê mais propaganda em rádio, em TV, né? Você só tem propaganda no local do ponto de venda, ou seja, um bannerzinho. Então isso aí diminuiu muito, né? Assim, e a procura das pessoas também para deixar o hábito de fumar, está sendo a procura. E eu acho que o Brasil é um dos líderes nesse mundo. Estatisticamente, o INCA, que é do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Câncer, ele já fez um trabalho dos últimos 10 anos, e há um decréscimo não só daqueles que começam a fumar, como daqueles que já estão fumando um tempo querendo parar de fumar. Então isso é bem positivo. O Brasil, digamos assim, é um dos países assim, que conseguiu, através das leis, né, que o Dr. Coimbra acho que foi um dos marcos importantes como deputado federal, ele conseguiu implementar assim, leis que favoreciam assim, o uso, quer dizer, o não uso do tabaco, né? Então ele pode falar com mais propriedade. Então acho que tudo isso aí, a sociedade, os deputados, as leis, isso favorecem as sociedades médicas, epidemiológicas, cardiológicas, são todos responsáveis para que a gente possa ter mais qualidade de vida, respirar melhor. Ótimo. Doutor Coimbra, na verdade, enquanto ninguém ainda falava dessa questão do problemática do fumo, né, o senhor já batia em cima disso. Hoje já é uma realidade no mundo inteiro, inclusive no Brasil, existem leis proibindo, mas o senhor foi pioneiro nisso aí, né, doutor Coimbra, já sabendo dos malefícios do cigarro. Bom dia aos ouvintes da Planeta, bom dia Antônio Leite, os companheiros aqui desse programa extremamente importante na rádio de São José dos Campos. Eu tive sorte, né? Dizem que a gente precisa estar trabalhando para a sorte achar a gente, não é verdade? E quando eu me elegi em 1978 e assumi em 79, 31 de janeiro de 79, coincidentemente, a comunidade científica do mundo estava publicando os primeiros trabalhos provando de forma categórica que fumar fazia mal para a saúde. Naquela época, Dr.